que nessa reunião hoje temos a presença do colega Dr. Luciano, até para colocar o ponto de vista dele e com mais embasamento numa série de casos mais interessantes. Então, nós temos esse dilema que nós vivemos atualmente. Então, a tecnologia nova, ela precisa ser avaliada, ela já foi avaliada em várias outras instâncias em outros países, e é lógico que essa tecnologia ela tem que ser inserida da melhor maneira possível no nosso contexto, até pelo fato de orientação por parte dos colegas radiologistas. Eu vivi essa situação nos anos 2000 com os implantes expansores. Quantas vezes eu tive que falar com um colega radiologista pelo telefone ou mandar um laudo ou um relatório que a paciente pode fazer a ressonância e a válvula do implante expansor não há problema algum. Então, nós já passamos por essa situação. Então, eu acho que é uma questão de orientação de todos os cirurgiões plásticos e orientação também das especialidades afins. Esse congresso de mastologia no Rio, é esse colega mastologista que falou, com certeza ele estava falando uma situação ou uma realidade que ele não viveu pessoalmente, ou se ele viveu, foi de um caso muito específico e que são as situações que nós vivemos aqui. O terceiro colega é o colega que chamou Rodolfo, né? E, na verdade, ele foi o criador e o desenvolvedor, o que desenvolveu o chip. Só para vocês terem uma ideia, o chip ele é utilizado desde os anos 2000, principalmente em animais de estimação e animais de competição. Hoje, a maioria dos cavalos que fazem competição, ou a maioria dos gados, do gado reprodutor de alta qualidade, eles são chipados, que é com o objetivo de manter a qualidade e você evitar a falsificação. Então, hoje existe uma tecnologia muito desenvolvida em relação à microchipagem de seres vivos, né? E o ambiente veterinário usa isso desde os anos 2000. Mas em 2008, né, foram os primeiros casos de colocação de chips em seres humanos. E aí, qual que era o princípio há 10 anos atrás? Por que colocar um chip num ser humano? Na verdade, são situações que talvez para nós hoje seja um absurdo, mas uma pessoa com cartão de crédito nos anos 90 também achasse um absurdo. Para que eu vou querer um negócio de plástico que eu coloco numa máquina que demora 3 minutos para autorizar? Os primeiros cartões de crédito, às vezes a conexão demorava até mais que isso, 4 minutos, 5 minutos. Quem viveu essa época sabe o que é. Por que eu não uso dinheiro? Então, para que eu vou usar chave se eu posso ter, né, um chip dentro da minha mão, né, e fazer essa conexão, né, por RFID. Então, isso já é uma realidade. Né? Então, isso já existe na Suíça, já existe na Suécia, já existe nos Estados Unidos, no Canadá, que é o processo de você colocar um chip e ter essa identificação do chip, né, e você conseguir fazer a leitura por meio de sistema de aproximação de campo, abrir portas, situações de mais segurança só na aproximação desse chip com o campo. Então, isso já é uma realidade. E aí entra o Rodolfo que eu falei para vocês. O Rodolfo, na verdade, é o Randolph Geisler, né, e ele é o presidente da Geisler Corporation, que foi a primeira empresa no mundo que fez a transferência da tecnologia do sistema RFID para os implantes mamários de silicone gel. Então, hoje, isso é uma tecnologia patenteada, então ele é o que detém essa patente e ele foi a primeira colocação desse chip dentro de um implante de silicone. Então, na verdade, esse sistema é um sistema que tem um transponder, que é comunicado por RFID, que eu comentei com vocês. Ele tem uma antena metálica que recebe esses sinais e transmite esses sinais para um device específico. Ele tem uma cápsula de ferritina e ele é fechado numa outra cápsula hermética de vidro. Então, só para vocês terem ideia, esse é o tamanho real dele. Ele tem aproximadamente 2 milímetros de largura
por 9 milímetros de comprimento. E hoje a tecnologia que se dispõe, ele permite, com esse sistema de leitor externo, não invasivo, você ter um acesso ao número de série, você ter o acesso ao número do lote, o número de referência, o volume, o tamanho, a projeção, o tipo de superfície e a data de fabricação. Ele é colocado dentro do gel, e aqui vocês podem perceber que ele está na face posterior do implante. Então, ele fica localizado junto ao elastômero na face posterior do implante. Ele não tem como se deslocar dessa região. Ele é aprovado pelo FDA desde 2004, ele se mostra efetivo e seguro, ele é total compatível com ressonância, mamografia e ultrassom, ele não tem uma bateria interna, como todos já me falaram isso e já me perguntaram, eu uso esse tipo de implante, em algum momento ele vai acabar a bateria, ele não funciona mais e não vai ter mais utilidade. Os primeiros chips dos anos 2000, eles ainda estão em funcionamento. É uma etiqueta RFD. Então, não tem bateria. Ele dura enquanto o material ele tá durando. Tem o sistema de verificação não invasiva e o mais importante, que também já foi motivo de piada, e até que eu coloquei aqui anteriormente. As pacientes não podem ser traqueadas ou rastreadas por esse tipo de tecnologia. Essa tecnologia existe. Os meus filhos lá na estação, que tinham o cartão, se eu quisesse ter acesso e eles não saíram da estação, eu sabia mais ou menos aonde eles estavam, com aquela tecnologia. Mas aqui, essa tecnologia não permite fazer a rastreabilidade. Então, colocando esses aspectos, o que essas tecnologias elas podem acrescentar no meu dia a dia? O que pode mudar? Será que o colega, na maior boa intenção, que eu sei que tinha uma boa intenção, e colocou aquele comentário, será que realmente não serve para nada? É só uma invenção de marketing ou é só uma situação que vem tornar complexo o que era simples? Então, vamos seguir o raciocínio. Então, o chip hoje, ele é a etiqueta RFD, que ele faz um carregamento de informações passiva. Só você aproximar o leitor e você tem aquelas informações que eu já coloquei anteriormente. Mas nada impede, e aqui é muito interessante para os colegas radiologistas, que você faça um upload ativo para dentro dessa etiqueta RFD. Existe tecnologia para isso. E nada impede que você coloque laudos de exame. Além daqueles pacientes que colocam o chip na mão para abrir a chave ou o cofre ou entrar na empresa, você tem pacientes com doenças crônicas, pacientes com quadros de demência do tipo Alzheimer, pacientes com diabetes graves descompensado, que às vezes tem alguns problemas de consciência e de clareza de ideias, que você tem a possibilidade de colocar o chip e você ter todo o laudo de check-up, de exames atualizados constantemente dentro desse chip. E esse paciente chega num pronto-socorro desacordado ou num estado de emergência, qualquer médico em qualquer momento já tem o status desse paciente com essas informações. Nada impede que essa paciente chegue e tenha todos os laudos de ressonância, mamografia e ultrassom dentro da prótese dessa paciente, inclusive o que ela fez 3 meses anteriores, mostrando que a prótese está íntegra ou que tem dobras, etc. Você pode ter um sistema de comunicação online que se atualiza continuamente. Lembra que eu falei da internet das coisas? São as tecnologias disruptivas que vão acontecer ou estão acontecendo nos próximos 10 anos. E a partir do momento que você tem esse update online contínuo, você tem a possibilidade de criar. Volto a repetir, você tem a possibilidade de criar, pela primeira vez na indústria do silicone, um Big Data global como nunca antes existiu. A partir do momento que você tem todas essas informações sincronizadas por Near Field Communication, por internet das coisas e joga no cloud computing, nada impede que as universidades tenham acesso, que a indústria tenha acesso ou que as sociedades médicas tenham acesso. E você sabe, em tempo real, as pacientes que são operadas,
as pacientes que são reoperadas e até dados em relação à complicação e as razões que motivaram esse tipo de cirurgia. Mas tem mais uma coisa que pode acontecer e já está acontecendo. É você ter outras informações que são importantes para a nossa clínica, outras informações que são importantes para a nossa conduta. Quais sejam? Situações como temperatura, você pode e tem tecnologia isso para hoje. Fizemos o primeiro caso no Hospital Sírio-Libanês em um modelo experimental, e você pode ter a medida de temperatura dentro do chip. Imagina infecções subclínicas. Imagina reconstrução mamária bilateral. E você tem uma informação a mais que junta na sua propedêutica com o intuito de você saber ou você ter o diagnóstico de uma infecção que passa desapercebido ou o início de um processo infeccioso. Essa tecnologia já existe. Ela não está no mercado. Nós estamos avaliando isso do ponto de vista experimental. Ou até outras situações, que é a situação da pressão. Você ter a possibilidade de medir a pressão dentro do implante. Imagina como isso é importante. Você conseguir saber a partir de qual momento que inicia o processo de contratura capsular. Isso muda também o sistema de classificação a qual nós utilizamos durante toda a vida, que é a classificação de Baker. Imaginem os senhores, 500 mulheres, e você tem avaliação de pressão intraimplante de uma maneira fidedigna, não invasiva, e a partir de um certo cutoff de número de pressão, uma grande maioria, 90%, 95% dessas mulheres, elas estão sintomáticas, do ponto de vista de dor, do ponto de vista de assimetria. Ou seja, você cria um dado objetivo com uma glicemia ou com uma pressão arterial para se fazer um diagnóstico de contratura capsular e não por meio de medidas subjetivas. E a possibilidade também de se fazer o RFD ex vivo, ou seja, sem a participação do médico. Imagina os senhores num centro cirúrgico, que existe no local de descarte dos implantes que são retirados, existe um transdutor no teto dessa sala, onde simplesmente a enfermeira pega esses implantes, coloca nessa sala, existe um microtransporter dentro desse implante, esse leitor no teto dessa sala, ele lê automaticamente, uma vez que ele lê, o TASI, para liberar a descrição cirúrgica da paciente, como tem um device médico que foi retirado de uma paciente, como um marca-passo, como uma prótese de quadril, o médico precisa fazer um pequeno report. Por que foi operado, o que foi encontrado e quais foram as alterações. Uma vez que isso é lido, isso já vai direto para a nuvem. Imagina se tivesse isso em 2008 ou 2009. Com certeza, não digo que não aconteceria, mas que o estrago do problema da PIP, ele teria sido infinitamente menor. Por quê? Porque como existe um Big Data global, de uma hora para outra, o número de reoperações em algum lugar do mundo ou em algum estado, ele ia ser muito maior do que todos os meses precedentes. E com uma marca específica, que tinha o chip e mostrava disso. Está acontecendo alguma coisa de diferente. Ou na fabricação, ou no processo de esterilização, ou no processo de empacotamento e esterilidade do material, algum problema está acontecendo. Isso seria identificado, corrigido, e o estrago teria sido muito menor. Nós teríamos também a possibilidade do Big Data global em termos de contratura capsular e ruptura. Pela primeira vez na história, realmente nós saberíamos os índices corretos de contratura e ruptura, não só dessa marca. Creio que no futuro próximo, isso vai ser assimilado por todas as outras marcas. É só vocês verem a evolução do smartphone. É só vocês verem a evolução do iPad, que hoje existe mais de 10, 15 marcas e todos utilizam a mesma tecnologia e todos utilizam o mesmo chip da Intel. Só muda a marca. Nada impede que daqui 5, 10 anos isso seja uma rotina na fabricação.
Em relação ao mapeamento de imagem, eu não vou me ater muito. Aqui nós temos o expert, que é o Dr. Luciano. Tem um trabalho muito interessante que já padronizou, é com o Dr. Michael Nelson, que ele é professor de radiologia da Universidade de Minnesota, e tem mais ou menos uma expectativa já, é uma padronização das dimensões e localizações da onda de artefato. O implante, ele é ressonância compatível, o Luciano vai falar isso, e ele causa um artefato, como um fio de sutura metálico, uma mini placa numa fratura óssea, como uma amálgama de dente, causa uma onda de artefato. O que a gente precisa saber é o quão seguro essa onda de artefato é para o que realmente interessa, para nós, que é a glândula mamária e a pele. É isso que interessa do ponto de vista de segurança do implante. Então, o ultrassom não há muito problema, existe uma sombra acústica posterior, esse chip está na face posterior do implante, então essa sombra ela vai ser nos tecidos que estão posterior a ele, ou seja, o músculo, ou as costelas, ou o pulmão. A ressonância, existe o halo de artefato, eu deixo essa parte para o Luciano. Ele é ressonância compatível, então não existe nenhuma possibilidade de um paciente não fazer um exame por causa desse tipo de implante. Isso já foi testado com 1,5 e 3 Tesla e ele é totalmente compatível. Ele não desloca, ele não queima e ele esquenta, mas é um aumento de temperatura ínfimo comparado com a vulcanização do implante. A fabricação dos implantes, eles são vulcanizados a uma temperatura de quase 200 graus Celsius. Para fabricar o implante, ele já é vulcanizado em alta temperatura. Os estudos, por exemplo, do professor Nelson de Minnesota, mostram que tem um aumento de temperatura de até 2, 3 graus Celsius. Ou seja, comparar 150 graus que você vulcaniza o implante é quase que irrisório, né, ou ínfimo em relação a esse tipo de problema. Eu queria mostrar brevemente um caso para os senhores, né? Essa foi uma das primeiras pacientes, ela é esposa de médico, já vinha com história de 3 cirurgias prévias, implantes redondos, anatômicos, troca de plano pré-muscular, submuscular, e nos apresentou agora, né, vindo encaminhada, foi operada por outro colega, né, com esse grau de assimetria, contratura, ruptura e rotação do implante esquerdo. Então, as alterações estéticas, que eu não vou me ater aqui, que não é o motivo dessa apresentação, nós fizemos a programação cirúrgica de uma mamoplastia quaternária, né, a mesma via de acesso, né, uma programação aqui um pouco mais fina, pela utilização do scanner de varredura 3D, né, a identificação de volume mamário, de alterações de área, em relação à mama esquerda e à mama direita. A programação da troca desse implante, vocês podem ver que é uma espessura bem fina no quadrante inferior da mama, mais à esquerda e à mais direita, e evidenciou os 2 implantes com ruptura, né, sendo mais intenso no lado esquerdo. Então aqui nós colocamos o implante com a presença do chip, né, os senhores podem perceber, o chip está na face posterior, quase muito colado ao elastômero, na sua face interna, né, e esse implante aí ele é colocado naquele espaço, naquela loja que a paciente já tinha do implante anterior. Associado com um enxerto de gordura, um pós-operatório de 2, 3 meses, essa paciente agora ela está com quase 9, 10 meses, né, da cirurgia e um resultado muito interessante em termos de volume, simetria e a correção de todas, ou na grande maioria das alterações estéticas que motivaram ela à procura da reoperação. E não só o fato dos 2 implantes eles estarem rotos, né? Aqui o perfil da troca do implante e um bom resultado e um pós-operatório tardio aí de quase 9, 10 meses. Mas o interessante é que essa foi uma das primeiras pacientes, né, que nós fizemos junto com o Luciano, né, a ressonância. Então aqui é uma ressonância de 1,5 Tesla, onde os senhores podem ver, né, o implante, a parte de silicone gel,
a região do chip, do RFD, na face posterior, e vocês conseguem perceber, e não é um implante grande, esse é um implante 275, ele é de alta projeção, ele tem quase 4 centímetros, 3,5, alguma coisa, e mesmo com esse halo de artefato, essa capa de gel dá um intervalo muito maior se esse artefato fosse maior do que esse, ou seja, por mais que tenha o artefato, esse artefato ele tá coberto e ele está afastado da glândula mamária com uma distância considerável. Vocês podem perceber que a faixa de glândula mamária está a quase 3 centímetros do ponto mais alto desse artefato. Se esse implante está na região subglandular, o artefato ele vai pegar a musculatura peitoral e parte das costelas. Se esse implante está no espaço retromuscular, que é o caso dessa paciente, esse artefato ele vai pegar as costelas e parte do tecido pulmonar. Ou seja, a glândula mamária ela é preservada e o Luciano vai falar isso com mais propriedade. Então, temos hoje um protocolo em andamento, e aqui a colaboração tanto do Dr. Luciano Chala quanto da doutora Gisele, que é a coordenadora do Fleury na parte de exames de mama, né? E com um estudo prospectivo em andamento, a qual temos o intuito de analisar a distribuição, né, e ter números específicos em relação não só à localização, a dimensão e a área desse artefato e o comprometimento dos tecidos. Então, é uma classificação que o Luciano vai colocar isso, seja na região anteroposterior, se ele pega só a região central, a região intermediária ou a região periférica. No perfil, se essa localização desse artefato é exclusivo na face posterior do implante, na porção intermediária ou na porção anterior. Lembrar aos senhores que não existe a possibilidade desse microchip caminhar por dentro do gel. Isso não existe. Do ponto de vista físico, isso não acontece. Eu acho que tem alguns implantes aí para os senhores manipularem, ou quem tem isso no consultório, mesmo você apertando e colocando, a liberdade desse implante dentro de um gel com essas características, ela é muito limitada. As dimensões, um valor mínimo, um valor máximo, a média, a mediana, o desvio padrão, o erro padrão e a variância, para saber o quão homogêneo é a distribuição das dimensões desse implante. E o mais importante, o comprometimento, né? Quais são as áreas que podem ser acometidas? Até o presente momento, todos os tecidos, desde que esse implante ele esteja bem localizado, bem colocado, compromete o silicone elastômero e as estruturas posteriores à face posterior do implante, principalmente músculo peitoral e costela. Mas esse estudo ainda está em andamento e vamos ter números em breve. Terminando, só para vocês terem ideia, a quarta empresa a entrar nos Estados Unidos com um trial prospectivo, que é um core study, controlado pelo FDA. Eu acho que todo cirurgião plástico que já leu os core studies prévios, e principalmente os 2 primeiros de empresas norte-americanas e o terceiro, que foi o penúltimo que entrou de uma empresa brasileira, essas pacientes são submetidas à ressonância nos Estados Unidos. Ou seja, essas pacientes que já estão sendo operadas, quase 80 pacientes já foram operadas nos Estados Unidos, com o RFD dentro da prótese, em momento oportuno, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, elas vão ser submetidas à ressonância. E o próprio FDA também vai ter esses números. Isso eu acho que é a maior prova que ele é compatível, né, e ele tem uma segurança para ser feito. A gente fala muito, né, em relação ao problema do chip, né, mas existe outras situações, e principalmente o cirurgião que é feito a reconstrução mamária, que existem situações piores do que isso. Então, a gente sabe o problema do expansor. Você fazer um expansor numa reconstrução mamária e essa paciente fazer uma ressonância, a situação é muito complicada. Então, hoje, o chip ele pode se mostrar como alternativa à localização por magneto. Ou seja, você tem uma situação que é quase que incompatível,
com a realização da ressonância, que é a utilização de um expansor com válvula metálica magnética inclusa. Em algumas ressonâncias de 1,5 Tesla, isso pode ser feito. Mas a onda de artefato é quase 20, 30 centímetros. Tem estudos que mostram isso. E você consegue hoje, temos também esse estudo experimental em andamento, você fazer a localização, né, por meio do microtransponder, né, desse chip. Ou seja, você conseguir identificar a válvula e conseguir localizar a punção. Eu queria agradecer a todos a presença, estamos abertos a perguntas, tanto por meio da internet quanto aqui presencial. Gostaria de convidar a todos para o nosso 5º São Paulo Brass Symposium, que vai ocorrer 14 a 15 de setembro no WTC aqui em São Paulo. Esse assunto e outros assuntos também serão discutidos de maneira até mais profunda e com mais tempo, né, e com dados muito atuais. Eu gostaria de convidar agora o nosso colega, o Dr. Luciano Schala, para a sua apresentação e colocar mais dados em relação à parte de imagem sobre o chip e a experiência dele inicial em relação a esse assunto. Muito obrigado a todos.